Hallo! Guten Tag! Eu sou a Elissa. E eu sou o Rodrigo. Este é o canal Alemanizando e mais uma vez nós estamos aqui para passear por Berlim, mas dessa vez para fazer uma coisa mais concreta do que apenas passear e levar você junto. Dessa vez nós vamos falar de história, nós vamos mostrar muitas coisas historicamente relevantes aqui na cidade. Vamos mostrar o que marcou, uma das coisas que mais marcaram a história da Alemanha, a história de Berlim, que foi realmente a era nazista, que foi, né, entre 1933 e 1945. E vamos mostrar para vocês especificamente que marcas esse período deixou aqui em Berlim. Antes de começar o vídeo, então, a gente gostaria apenas de confirmar, tem tanta gente que nos pede sobre isso, mas a gente queria saber se realmente se você gosta desse tipo de vídeo. Por favor, então, se você gosta de vídeos sobre a história da Alemanha, deixe o seu like. E a única maneira da gente saber assim, se gosta ou se não gosta é meter uma meta aqui, meter uma meta. Veja só que maravilha de frase foi essa. Então a nossa meta vai ser 1000 likes. Se esse vídeo aqui chegar a 1000 likes é porque vocês gostam muito de história da Alemanha, história do nazismo, e daí a gente continua falando sobre isso. Se não, a gente volta a passear só para curtir a vida em Berlim. Então vamos direto ao ponto. Vamos começar rapidamente com o prédio que está diretamente atrás de nós. Nós já mostramos ele antes, ele é o famoso prédio da antiga Luftwaffe, que era o Ministério da Aviação, né? Era o ministério que controlava realmente os ataques aéreos, a construção de aviões e tudo mais que acontecia durante este período. Ele sofreu várias transformações, ele foi o Ministério dos Ministérios durante o governo comunista e hoje em dia ele é o Ministério das Finanças da Alemanha. Quem tem interesse de conhecer esse lugar aqui, eventualmente, quando vier a Berlim, nós estamos aqui bem pertinho do Checkpoint Charlie. O Checkpoint Charlie fica ali do outro lado desse prédio. E é bem legal de começar aqui, porque esse prédio ele tem várias características arquitetônicas que vão se repetir em vários outros prédios nazistas que a gente vai mostrar ao longo desse vídeo aqui. É muito fácil de perceber, por exemplo, que ele é todo de concreto. Ele é muito grosseiro, todo de concreto. Ele tem linhas grosseiras e sérias. Ele tem claramente detalhes que lembram bastante o estilo neoclássico da arquitetura. E além disso, ele tem um truque muito interessante que também se repete muito nos outros prédios, que é o seguinte: vocês podem notar que as janelas do último andar são menores do que as outras. As janelas vão diminuindo até chegar lá em cima, que é justamente para dar a impressão que esse prédio é muito maior e mais imponente do que ele realmente é. Que era, né, para dar essa impressão de poder. E essa é uma técnica bem interessante que até mesmo a Disney usa nos castelos lá no parque em Orlando. As coisas são feitas em escala, elas parecem maiores do que elas são, porque lá em cima elas são, na verdade, menores. Vai entender. Ilusões de ótica da vida. Em toda essa era pré-guerra, a maior arma deles não eram bombas e balas, era realmente o marketing, né? Era a propaganda. Inclusive, quando eu digo, né, quando as pessoas me perguntam, o que tu estudou na faculdade? Eu falo publicidade e propaganda, eles ouvem uma palavra e ficam assim, porque eles relacionam a palavra propaganda sempre a uma lavagem cerebral política. E nessa época do início do regime, eles faziam de tudo para gerar propaganda, né? E um grande feito deles, um grande feito de marketing foi conseguir trazer aqui para Berlim as Olimpíadas. Em 1936, elas aconteceram em Berlim, no Estádio Olímpico, que foi construído para isso. E a arquitetura do estádio é claramente baseada nos clássicos, né? Como o Coliseu Romano, porque, né, tinha toda aquela ideia de ter um império, de ser uma grande nova Roma, assim, uma coisa muito louca, que seria a Germânia. A gente já mostrou detalhadamente o Estádio Olímpico de Berlim e contou toda a história por trás dele num vídeo especial só sobre isso, que tu pode ver clicando aqui ou no link na descrição desse vídeo aqui. E assim como o Olympia Stadium, esse prédio aqui atrás da gente também foi construído para impressionar todos os visitantes e o mundo inteiro e mostrar como o governo aqui era maravilhoso na época, né? Só que não, porém, era essa a ideia, né? Era mostrar isso, essa grandiosidade. Aqui é o Messe Berlim e é o centro de convenções da cidade e desde então vem sendo usado para isso. Muitas convenções são feitas aqui, muitos eventos maravilhosos, enormes e muito legais também. Ele é imenso, né? A gente já entrou lá dentro, realmente parece que não acaba, é um prédio impressionante lá dentro e aqui também por fora, né, bem imponente, né, com essa mesma estrutura bem nazi, assim, bem concreto. Quem mandou construir esse prédio foi nada mais nada menos que o Goebbels, o ministro da propaganda.
Lembra bastante o Olympia Stadium, de certa forma, foi construído pelo mesmo arquiteto na mesma época para o mesmo propósito, afinal de contas, né? E ele também, vocês talvez reconheçam essa cena se você viu o filme Operação Valkyrie, que tem até o Tom Cruise, na época que eles filmaram, que eles encheram essas bandeirinhas, esses postes aqui, né, com bandeiras, né, do Partido Nacional Socialista, e realmente deve ter sido bem sinistro para quem estava passando, eles devem ter fechado a rua, porque era uma cena bem impressionante, e realmente esse prédio aqui não deixa dúvidas de quem foi quem o construiu. Falando em filme, talvez vocês consigam reconhecer onde estamos agora, especialmente se vocês viram. Hunger Games, os Jogos Vorazes. Aqui não tem nada a ver com a era nazista, nem com o Terceiro Reich, nem nada assim, mas tem a ver com filmes, então estamos aí. Aqui é um lugar interessante e é do ladinho de onde a gente acabou de mostrar pra vocês. Outro lugar que também foi cenário do filme Hunger Games, né, os Jogos Vorazes, foi aqui, o Tempelhof, o aeroporto de Berlim, que não funciona mais como um aeroporto, né, hoje em dia é um parque aqui, porque ele foi desativado, mas durante toda a era nazista ele era o maior aeroporto aqui de Berlim, ele era o principal aeroporto. Ele já existia antes do Terceiro Reich, mas só durante o regime nazista que ele realmente, né, cresceu e floresceu como um aeroporto realmente muito importante, porque ele foi ampliado, né, então ele realmente cresceu. Desculpa. Ele foi ampliado pelo arquiteto favorito do Hitler, que era o Albert Speer, e na época ele se tornou o maior prédio do mundo com essa ampliação feita durante o regime nazista. E uma coisa que anda de mãos dadas com toda essa ideia de fazer prédios maravilhosos e poderosos e neoclássicos e gigantescos era porque eles tinham uma ideia que quando eles ganhassem a guerra eles realmente iam ser uma grande capital. A capital do mundo seria aqui, então eles realmente tinham que fazer prédios muito, né, poderosos para representar a capital do mundo apenas. E o nome desta capital seria Germânia. Um nome que também, de novo, faz uma certa alusão aos romanos e que demonstra o que eles buscavam, né? A dominação, não apenas da região, como do mundo, né? Dominar todo o mundo conhecido, assim como os romanos fizeram no seu passado glorioso. E mesmo passeando pela cidade, tu ainda consegue sentir uns ecos dos designs do Albert Speer. Inclusive, entre eles, estes postes de luz nazista. Só que não se preocupe, minha gente, eles têm apenas um design feito por um arquiteto nazista, eles não são postes nazistas. Eles iluminam igualmente a todos que passarem por aqui, em direção, né, vindo aqui da estação Tiergarten, em direção ao Charlottenburger Tor. E, para quem está gostando desse passeio incrível que nós estamos fazendo, eu quero fazer um convite que você pode sim passear com a gente aqui por Berlim, é só entrar em contato com a gente e descobrir os passeios guiados que a gente oferece aqui na capital da Alemanha, que felizmente não é a Germânia e sim continua sendo Berlim. É só mandar um e-mail para contato@alemanizando.com.br. O projeto Germânia seria mais ou menos assim, teria esses elementos principais aqui, ó. Teria este prédio com esta cúpula gigante, que foi o próprio Adolf Hitler que fez o design. Teria o Tempelhof como o aeroporto principal, que ele de fato existe, né, até hoje. E teria este Arco do Triunfo imenso aqui, que seria muitas vezes maior do que o Arco do Triunfo de Paris. Só que ele era tão grande que eles tiveram que fazer um experimento para saber se o chão de Berlim iria suportar ele. O que nos traz aqui para o meio desse mato, que é onde tem este lindo pedaço de concreto, que na verdade pesa 12.000 toneladas, que está aqui justamente porque ele foi colocado aqui para testar o solo de Berlim, para ver se ia ser possível construir esse Arco do Triunfo tão poderoso, já que o solo de Berlim é super pantanoso. O nome desse gigantesco tonel de concreto aqui é Schwerbelastungskörper, ou alguma coisa bem parecida com isso, em uma pronúncia mais correta, que significa corpo de carga pesada, né? E o nome é bem correto. E essa peça continua aqui até hoje justamente porque seria muito inconveniente explodir ela para destruir, né? Porque afinal de contas é um negócio de 12 toneladas, não tinha outra maneira de destruir. E explodir não seria legal, porque aqui ao redor todas as coisas são prédios residenciais, então seria bastante desagradável e perigoso fazer isso. Então continua aqui até hoje e é um ponto de informação. Tu pode vir aqui visitar, tem um museuzinho ali na frente, bem legal.
Mas todos esses planos de construir uma Germânia foram subitamente cancelados quando eles começaram a perder mais e mais, especialmente quando Berlim começou a ser destruída pelos aliados, né, pelos bombardeios aéreos. E isso levou a um outro tipo de construção muito menos glamurosa do que Arcos do Triunfo, do que cúpulas imensas, né, que foram os bunkers. Muitos desses bunkers eles não eram subterrâneos, eles eram, né, para fora da terra, porque era uma maneira mais fácil de construir. E eles tinham capacidade de até 12 mil pessoas dentro deles, obviamente, né, na hora do pânico entrava muito mais do que isso, mas essa era a capacidade, né, oficial de cada bunker. Não é difícil encontrar aqui em Berlim vários deles, porque afinal de contas um bunker é uma coisa muito inconveniente de destruir, porque eles não são feitos para serem destruídos afinal de contas, então tem vários pela cidade ainda até hoje. Além desses bunkers e também de várias adaptações que eles fizeram dentro das estações de trem, a maior construção de todas eram essas Flak, que são as torres nas baterias antiaéreas, em alemão Flugabwehrkanonen. Para vocês terem noção do Kanonen, né, do canhão que tinha no topo, eles tinham balas de 128 milímetros e tinham 4 torres, então tinha 4 armas dessas assim para realmente proteger a área inteira. Assim, era muito impressionante, é muito impressionante essa construção aqui. E 128 milímetros é muito grande, Rodrigo? Sim, é bem grande. Isso derruba um avião? Com certeza. Então tá, então era para isso que servia, né? Uma bateria antiaérea para derrubar aviões, inclusive era por isso que existiam 3 aqui em Berlim. Elas eram numa posição triangular, Illuminati, sabe? Elas estavam, né, aqui a gente tá em Wedding, também tinha uma em Charlottenburg, perto do zoológico, e também tinha uma em Friedrichshain, no leste da cidade. Nenhuma dessas torres existe mais, né? Todos esses bunkers foram destruídos, com exceção desse aqui que a gente tá, que só tem metade dele, mas ainda tem um pedação. Dá para visitar utilizando a empresa Berliner Unterwelten. Eles guiam as pessoas para visitar esses locais que não são permitidos visitar, né, sozinho, por dentro. A gente pode subir sozinho e é o que nós vamos fazer. Para vocês terem uma noção do tamanho disso aqui, cabiam 30 mil pessoas aqui dentro, né, para se proteger dos ataques aéreos, né, dos aliados, e foi construído em apenas 6 meses. Mas como que tu constrói um bagulho desse em 6 meses? Inclusive 3 bagulhos desses em 6 meses. Acontece que, na verdade, os nazistas tinham muito trabalho, né, ao dispor deles, porque eles tinham muito trabalho escravo. Eles colocaram para trabalhar todo mundo, né, que não era a favor do regime deles, os comunistas, os alemães que não curtiam o regime, os judeus, e os ciganos, e os gays, e todas as pessoas que sofreram na mão dos nazistas, elas trabalharam aqui. Essa parte aqui é a única que ainda sobra de todas as 3, porque quem foi responsável por destruir, que foram os franceses, não conseguiram destruir toda essa torre, porque ela é muito poderosa. Eles conseguiram destruir metade. O plano era que essa metade puxaria toda a estrutura abaixo, só que como essas paredes aqui elas têm uns 3 metros de espessura, não rolou. Essa parte aqui, metade ficou firme e forte no lugar, a outra caiu, foi aterrado. Hoje em dia é tipo um morro, né, que a gente usa até para subir até aqui. E eles tiveram medo, de certa forma, de destruir essa outra metade, porque bem aqui na frente tem vários trilhos de trem. E esses trilhos de trem na época pertenciam à União Soviética. E os franceses de fato não queriam, né, ter que lidar com os soviéticos bravos com eles, né, já tava aquela tensão. Então eles deixaram assim e deixaram como tá até hoje. E ainda bem, porque agora dá para visitar e tem essa bela vista aqui da cidade. Esse bunker antiaéreo aqui que a gente está gravando ficava no setor francês, né, durante a Guerra Fria, durante a divisão de Berlim em 4 partes. As outras 2 torres que existiam ficaram uma na área soviética e uma no setor inglês. A torre do setor inglês foi totalmente destruída e lá hoje fica o zoológico de Berlim, não há nenhum resquício dessa torre. E desses 3 bunkers antiaéreos, o que ficava lá na parte soviética foi totalmente, né, destruído e soterrado, vamos dizer assim, né, enterrado, para virar um parque, e hoje lá é o Volkspark Friedrichshain. E uma das Flakturms que foram destruídas, justamente a que foi destruída pelos britânicos, tem uma anedota muito curiosa, uma história que tem áreas de lenda urbana, né? O que acontece é o seguinte, eles calcularam precisamente a quantidade de TNT que seria necessária, de dinamite que seria necessária para explodir toda a torre de uma vez.
Eles fizeram lá cálculos precisos e tudo mais, segundo eles mesmos, claro. Colocaram, chamaram toda a imprensa para olhar, né, para filmar, para tirar fotos da grande explosão que ocorreria lá perto do, hoje, Jardim Zoológico. Depois de tudo isso feito, né, tudo isso acertado, eles apertaram lá no botãozinho de explodir tudo, explodiu, fez um barulhão, mas a torre continuava igual, nada aconteceu. A explosão, né, fez um estrondo, mas ela continuava aparentemente intacta. Me dizem, né, que depois disso um repórter americano, ele estava lá, meio blasé, ele simplesmente falou Made in Germany. E agora, como vocês podem notar, a gente está sentado aqui numa área verde, que meio que não tem nada a ver com o bunker que a gente estava agora, mas na verdade tem tudo a ver, porque aqui é o Parque Humboldt-Hain, que é onde fica o bunker, né? E a metade dele tá ali, a outra metade, né, virou um morro, e toda a área ao redor, que era onde ficava toda essa parte militarizada, né, onde tinha todas as coisas para lidar com o bunker, viraram um grande parque. A gente está aqui no Roseral, que é um lugar muito bonito, um lugar para todos, um lugar que não tem nada a ver com guerra, que é, né, uma bela representação, eu acho, de toda a superação alemã, de tipo, não temos mais guerra, não temos mais esse passado. Aliás, o passado temos, né? Mas o passado não é mais presente, a gente não vive mais essa treva louca. E hoje temos parques e felicidade, então eu acho que isso é bem legal, uma história de superação bacana. Com certeza, né? A gente viu, todos os lugares que a gente visitou foram transformados em outras coisas completamente diferentes, foram realmente transformados e foram higienizados desse passado sombrio que rolou, né? Higienizados, é ótimo. Acho que dá pra dizer, né? Desnazificados também disseram. Então, com essa superação e com coisas mais good vibes, a gente encerra o nosso vídeo aqui. A gente espera que vocês tenham gostado de todos os lugares que a gente mostrou, que ainda estão aqui em Berlim, que tem o passado nazista, mas hoje em dia não tem nada mais a ver com isso. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em curtir, também se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, amantes de história, amantes de coisas interessantes. Eu acho que a gente mostrou bastante coisa interessante hoje. Modéstia à parte, esse vídeo ficou bem bom, né? Então, curte aí, compartilha. E volte sempre que tem vídeo aqui toda terça e sexta. Então nos vemos no próximo. Até o próximo vídeo então. Tchau! Tornou uma coisa muito, muito, muito relevante após o nazismo, não, durante. E que realmente mostraria como eles eram os top de todos os tempos. Topzera. Mas ele só se tornou realmente importante, relevante, muito importante. Já falei importante. Então a gente gostaria, na verdade, de confirmar, de novo, esperar o caminhão era depois do caminhão, depois do caminhão. Então eles realmente queriam ser um novo grande império que dominaria... E aí, gente, vocês estão gostando desse passeio incrível? Não, muito empolgado, não gostei. Too much.